Nos acaba de llegar una información muy difícil de entregar. 2 de setembro de 2011. Una postura distinta, utilizando toda la concentración y todos los recursos que pueden. 3 minutos con 30. A estação de notícias TVN estava apresentando um game show ao vivo chamado Calle 7, no qual jovens adultos competiam em uma série de desafios para evitar ser eliminado, com o vencedor eventualmente ganhando um prêmio em dinheiro. No Chile, o programa foi considerado um sucesso durante sua exibição, embora nunca tenha sido algo fora do comum, especialmente para programas de jogos. Muitos que conheciam o programa provavelmente ficariam surpresos ao vê-lo discutido em um vídeo como esse, já que sua configuração familiar o tornava o último lugar onde se esperaria encontrar um momento sombrio na TV. E durante a maior parte de sua exibição isso foi verdade, exceto por aquele fatídico dia de setembro. Sumamos más peso ahora. 10 kilos se sumarán inmediatamente, lo que dará un total de 50 kilos por pareja. Se comienza a complicar la prueba. JC elonga los brazos, Katy Contreras también. Y ayuda, en este caso... Por favor, quiero que paren la competencia. Quiero que paren la competencia, por favor. Nos acaba de llegar una información muy difícil de entregar. No habíamos querido decir nada antes de chequear bien lo que estaba sucediendo porque compromete a personajes del canal. Enquanto os participantes estavam envolvidos em uma competição acirrada, o apresentador Jean-Philippe interrompeu inesperadamente o programa no meio de um jogo com a notícia de que um terrível acidente havia ocorrido, não no programa, mas dentro da própria rede. Naquela manhã, uma equipe de trabalhadores da estação TVN, incluindo os famosos apresentadores Felipe Camarioga e Roberto Bruce, junto com vários funcionários, embarcaram em uma aeronave militar para documentar os esforços de recuperação após o terremoto de 2010 que devastou o país. O avião estava a caminho da ilha de Robinson Crusoe, um destino que infelizmente nunca alcançariam. Jean-Philippe interrompeu-o para compartilhar a devastadora notícia de que o avião havia caído no oceano e que todos a bordo provavelmente haviam sido mortos, instantaneamente, incluindo toda a equipe que a TVN havia enviado e alguns dos apresentadores mais proeminentes da rede. A notícia enviou ondas de choque por todo o país, e especialmente pela rede TVN, com a equipe no ar, tendo que relatar que seus amigos próximos e colegas haviam tragicamente falecido. Nos dias seguintes, vários corpos foram encontrados flutuando perto do local do acidente, junto com destroços e, eventualmente, a própria aeronave. Dizia-se que o voo havia encontrado ventos fortes ao chegar ao seu destino, levando a 2 tentativas de pousos fracassadas. Enquanto fazia uma grande curva em U para tentar sua terceira tentativa de pouso, o voo desapareceria na água, provavelmente como resultado da aeronave ter ficado sem combustível. A interrupção do programa de televisão foi e é considerado um momento verdadeiramente sombrio no mundo da televisão. Mas a situação se torna ainda mais arrepiante quando, ao vasculhar os destroços, mergulhadores descobriram que os cinegrafistas da rede estavam filmando minutos antes do acidente, capturando imagens de cada pessoa a bordo, todas, sem saber que em poucos minutos estariam mortas. É assustadoramente inexplicável assistir a um grupo de pessoas vivenciando seus últimos momentos na Terra sem saber. Mas, evidentemente, essa filmagem não foi a única descoberta mórbida dentro de um dos cartões SD da câmera. Nas imagens do cartão SD, havia um conjunto curioso de 6 imagens, que à primeira vista não eram diretamente discerníveis, mas, uma vez aplicados alguns efeitos, começaram a se tornar um pouco mais claras. No exemplo mais infame, vemos o que parece ser uma janela de avião junto com uma grande quantidade de água cobrindo a lente, com a imagem marcada com o horário após o avião ter impactado a água. E para tornar as coisas ainda mais estranhas, o cartão SD que armazenava essas imagens foi supostamente encontrado dentro de uma garrafa de água vazia, embora, até onde eu sei, nunca tenha sido comprovado. Essas imagens introduziram a ideia de que pelo menos o cinegrafista Romina Irasabo estava vivo
e até consciente após o acidente, e tirou as fotos antes de colocar o cartão SD na garrafa de água para salvá-las de se corromperem na água salgada. Isso também significaria que ele estava vivo e preso a bordo do avião quebrado, enquanto ele lentamente afundava no fundo do oceano, se afogando, sem esperança de escapar dos destroços. Até hoje, a interrupção da transmissão, as filmagens e as assustadoras imagens finais inexplicadas cultivam o que só pode ser descrito como um dos momentos mais sombrios da história da televisão. 7 de julho de 2012. Responder las preguntas que si te dicen la verdad hasta el final, podrían ganar 50.000 soles. O apresentador de televisão Beto Ortiz abre o primeiro episódio de um novo programa de TV chamado El Valor de la Verdad, ou O Valor da Verdade. Ao longo do seu tempo, o show vai desafiar os concorrentes a responder uma série de perguntas honestamente, enquanto amarrado a um polígrafo. O teste, então, monitora se as pessoas estão dizendo a verdade ou não, e com cada resposta correta, você ganha mais e mais dinheiro, até que você escolhe não responder a pergunta ou até que você seja pego mentindo. Embora o programa El Valor de la Verdad desafiasse os participantes a não mentir, as perguntas se tornavam cada vez mais difíceis e constrangedoras. E o mais desafiador é que você tem que responder enquanto está sentado ao lado de seus entes queridos, que muitas vezes são o centro das questões. O programa é incrivelmente envolvente, de uma forma que é impossível desviar o olhar. No Peru, esse programa estava prestes a se tornar um grande sucesso, muito por conta do impacto deste primeiro episódio. Muy bien, vamos a conocer entonces la mecánica del juego. Vamos a ver en una pirámide. Nele fomos apresentados a concorrente Ruth Thalia Saia Sanches, uma jovem de 19 anos, funcionária de um call center, que esperava ganhar fama no programa. Ela estava acompanhada por seus pais e pelo namorado, Brian Romero. Até então, Ruth havia vivido em condições de pobreza, e o prêmio oferecido pelo programa poderia mudar a vida dela e de sua família. Isso talvez explique sua disposição em se expor ao vivo, pois durante o programa, Ruth respondeu a cada pergunta com uma honestidade que chegava a ser dolorosa. Em um momento, ela confessou que gostaria de ser branca. Em outro, expressou constrangimento pelas maneiras que seus pais a tratavam. A tensão era palpável, e cada resposta de Ruth parecia martelar o coração de seus pais, deixando sua mãe em lágrimas. E só ficou mais doloroso quando ela foi questionada se ficaria com seu namorado até que alguém melhor aparecesse, ao que ela respondeu sim, com Brian assistindo a poucos metros de distância. As perguntas se tornaram cada vez mais invasivas e Ruth acabou admitindo que, para pagar suas contas, trabalhava como stripper em uma boate. Uma notícia que chocou todos os seus entes queridos, especialmente Brian. Para todos os entes queridos presentes, a revelação foi um choque, especialmente para o namorado Brian. A surpresa veio com a última e mais dolorosa pergunta feita a Ruth. Você já aceitou dinheiro em troca de sexo? Uma pergunta que ela respondeu afirmativamente. Sim. La respuesta es... verdad. Encerrando imediatamente sua participação no programa, faltando apenas 3 perguntas para o final. O episódio deixou todos, incluindo a plateia, completamente atônitos. Por um lado, Ruth foi aplaudida por sua honestidade. Por outro, foi criticada por expor sua família, e em particular, seu namorado.
O desconforto causado pelo episódio foi tão grande que a emissora o retransmitiu todos os fins de semana por incríveis 12 semanas consecutivas. O programa e Ruth se tornaram fenômenos instantâneos, e de alguma forma isso trouxe a Ruth a fama que ela tanto almejava, com aparições em vários programas de notícia nas semanas seguintes e tornando-se um nome conhecido em todo o Peru. As finanças também melhoraram para ela, que saiu com 15 mil soles, cerca de 5.800 dólares americanos na época. E por um momento, a revelação de Ruth poderia ter parecido até valer a pena, até o dia em que ela desapareceu misteriosamente. De repente, Ruth se calou, faltando a compromissos e não atendendo ao telefone, enquanto sua casa ficava vazia por 10 dias consecutivos. Não havia sinal da jovem estrela, o que desencadeou uma busca intensiva na área onde ela morava, com os mesmos entes queridos que a acompanharam no Valor da Verdade, liderando os esforços de busca. Eventualmente, a polícia encontrou seu corpo sem vida, enterrado em uma cova rasa. Ela havia morrido por asfixia. Um claro caso de assassinato com apenas um suspeito. Pouco antes de Ruth desaparecer, ela apareceu na TV visivelmente abalada, expressando tristeza pelo término com seu namorado Brian, provavelmente devido ao constrangimento causado pelo programa. Esse constrangimento pesava na mente de Brian, que foi interrogado sobre seu papel no desaparecimento de Ruth, e acabou confessando tudo. Irritado com o constrangimento que Ruth lhe causou diante de toda a nação e sentindo-se merecedor de uma parte do dinheiro que Ruth havia ganhado, Brian foi à casa de Ruth, drogou-a com pílulas para dormir, agrediu-a e eventualmente a atingiu fatalmente. Ele então enterrou seu corpo, esperando que ela nunca fosse encontrada. Anos mais tarde, Brian foi considerado culpado pelo assassinato de Ruth e condenado à prisão perpétua. Apesar do primeiro episódio ter resultado em um caso de assassinato notório, El Valor de Verdad permaneceu um sucesso por anos, até que finalmente perdeu seu brilho e foi retirado do ar, deixando para trás uma série de memórias constrangedoras e um dos momentos mais sombrios da história da televisão.